Santarém. Este fim de semana nós vimos em Lisboa um fogo urbano que ocorreu na Moraria e que, infelizmente, teve 2 fatalidades. Isso automaticamente fez-me lembrar do fogo que ocorreu aqui em Santarém, também um fogo urbano, também um incêndio com 2 fatalidades, mas há uma grande diferença, Sr. Presidente, é que em Lisboa, os bombeiros sapadores de Lisboa ocorreram ao incêndio em 4 minutos. Eu vou repetir, Sr. Presidente, 4 minutos. Os bombeiros sapadores de Lisboa têm o seu quartel na Estrela e o incêndio ocorreu na Moraria. Quem conhece Lisboa saberá que ainda é bastante distante e Lisboa é uma cidade com muitos semáforos, muito trânsito, muitos impedimentos e muitos obstáculos urbanos. Ora, em Santarém, o que aconteceu antes do verão foi que também um incêndio urbano onde morreram 2 pessoas, os bombeiros demoraram 22 minutos a chegar ao local. Eu penso que isto é absolutamente inadmissível e convoca-nos a pensar mais uma vez sobre o que está a acontecer com os bombeiros de Santarém. Continuamos a não ter notícia sobre o concurso que está aberto, já vai fazer quase 2 anos, sobre os bombeiros de Santarém. Tivemos um escândalo nacional com honras de telejornal da noite na CMTV e o telejornal da tarde na SIC Notícias sobre fundos que são dados aos bombeiros voluntários de Santarém de forma redundante aos fundos que já são dados por esta Câmara, ao qual o Partido Socialista de Santarém se faz de morto, apenas dizem, refugiam-se na legalidade da transferência de verbas, mas ignoram a ética, ignoram as questões ético-morais da transferência dessas verbas, portanto, escudam-se na lei, como sempre tem acontecido nestes últimos escândalos que envolvem o Governo e as estruturas distritais do Partido Socialista, e, portanto, eu acho que nós temos que nos debruçar sobre este assunto. Este assunto preocupa-nos, preocupa os munícipes, tem abordado comigo, tenho recebido mensagens e gostava que o Sr. Presidente, de uma vez por todas, dissesse se, qual é a posição desta Câmara, ou se já obteve dos seus parceiros de coligação governativa, de executivo nesta Câmara, alguma explicação para esse assunto, porque acho que os munícipes que nos estão a ouvir em casa merecem saber. Mesmo sendo legal, nós sabemos que, mesmo tendo o Sr. Presidente da Junta saído da reunião, nós sabemos que o Partido Socialista aplica a disciplina de voto em tudo o que são questões financeiras e, portanto, obviamente aí houve disciplina de voto. E quem determina essa disciplina de voto é o dirigente político de Santarém. E o dirigente político de Santarém é a mesma pessoa que é o Presidente da Junta e é a mesma pessoa que é o Presidente da Associação de Bombeiros Humanitários. E, portanto, acho que esse assunto deve ficar. O Sr. Presidente deve endereçar esse assunto com frontalidade. Isso será tido em conta em todas as comissões. Era tudo, mais uma, vereador. Sr. Presidente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Relativamente à questão dos bombeiros de Santarém, o Sr. Presidente continua sem se demarcar da atitude do Sr. Presidente da União de Freguesia de Santarém em passar 15 mil euros para os bombeiros voluntários. O Sr. Presidente enrolou aí o assunto, mas não disse exatamente aquilo que pensa sobre o assunto. E hoje vamos aprovar novamente mais fundos para os bombeiros. Relativamente ao concurso, peço desculpa pelo lapso, mas de facto aquele concurso que eu referi já fez 2 anos, dia 2 de fevereiro. E o Sr. Presidente também não se compromete novamente com uma data para o encerramento do concurso. E neste momento, dos 80 homens que estão aprovados por este Executivo no regulamento interno dos Bombeiros Sapadores de Santarém, quantos é que existem, Sr. Presidente? Existem 31. É preciso que as pessoas saibam que dos 80 homens que deviam estar a prestar serviço na Corporação dos Bombeiros Sapadores de Santarém, existem só 31. E, portanto, o Sr. Presidente, lamento imenso que venha aqui dizer hoje, em fevereiro de 2023, depois de um concurso que já passou mais de 2 anos, que venha dizer que ainda vai fazer um estudo. Sim. E que, passado quase 1 ano sobre ter anunciado esse estudo, que foi o ano passado que anunciou que ia fazer um estudo sobre como integrar o serviço de socorro em Santarém entre os bombeiros, as corporações humanitárias e os sapadores, ainda nem sequer tenha escolhido a entidade que vai fazer o estudo. Porque o que acontece em Santarém é que há um incêndio urbano no centro de Santarém e os bombeiros demoram 22 minutos a chegar. E quem tem que socorrer as pessoas no local é a polícia, que não está nem equipada, nem treinada para fazer tal socorro. Ou também lhe posso lembrar do funcionário desta Câmara que ficou esmagado por uma máquina e teve 40 minutos à espera de uma ambulância que teve que vir de Almeirim e o senhor acabou por falecer. E, portanto, existem outros casos de uma pessoa que teve um desastre
ou de uma criança em convulsões, aqui no centro histórico, teve 40 minutos à espera. Portanto, nós não estamos no tempo de estar ainda a encomendar estudos. Além disso, no verão passado, eu dediquei o PAOD de uma única reunião de executivo a demonstrar os exemplos do nosso distrito, onde as câmaras que quiseram acabar com os bombeiros municipais ou com os bombeiros sapadores, passado uns anos, se viam abraços com um orçamento muito maior e a ter que transferir verbas muito mais avultadas para as corporações de bombeiros voluntários, sem ter a hierarquia funcional sobre o que faziam esses homens, porque o Sr. Presidente é hierarquicamente superior aos bombeiros sapadores, mas isso não acontece com os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários têm o seu Presidente, têm o seu Comandante e fazem aquilo que bem lhes apetece. Portanto, é preciso resolver esta situação e isso preocupa-nos muito. Do dia... Sr. Vereador, é que eu tenho que ir às... Muito obrigado. É muito rápido, Sr. Presidente. E também há uma dissociação da realidade, então, entre o regulamento dos bombeiros e a realidade. Porque o Sr. Presidente aprovou, no dia 6 de abril de 2020, não foi há 10 anos atrás, Sr. Presidente, foi em 2020, foi em abril de 2020. O Sr. Presidente aprovou que o quadro de pessoal eram 80 homens, não é máximo. Isso que o Sr. Presidente está a dizer é uma narrativa, não é máximo, é um quadro de pessoal de 80 bombeiros. É o que está no regulamento. E foi aprovado no dia 6 de abril de 2020, não foi há 10 anos atrás. E foi o Sr. Presidente que aprovou. Portanto, o Sr. Presidente mudou de opinião, então o que é que aconteceu? Porque é que em 2020, que ainda tinha uma dívida maior, tinha um envelope financeiro mais pequeno. O que é que aconteceu? Em 2020, em plena pandemia, nesta altura precisava de bombeiros e agora já não precisa, nesta altura tinha dinheiro e agora já não tem. Sr. Presidente, desculpe, é incompreensível que em abril de 2020 o Sr. Presidente aprova um quadro pessoal de 80 homens e agora, passados menos de 3 anos, 2 anos e pouco, venha dizer que não temos dinheiro para isto. Então, o Sr. Presidente das duas uma, ou o Sr. Presidente foi, não quero usar aqui, foi corajoso quanto ao orçamento que tinha e agora então vamos ter que rever isto, porque não podemos ter contratos e regulamentos que na letra escrita tem uma coisa, mas depois a prática é outra. Mas eu posso? E, portanto, acho que aí é que temos que atacar. Obrigado, Sr. Presidente.